Ramon Dias, eu bato palma pro senhor. Eu bato palma pro senhor. Não sei se você, torcedor vascaíno, percebeu, mas até o momento, sábado, 7 horas da manhã, momento que eu tô postando esse vídeo, Ramon Ángel Dias, técnico argentino de 63 anos, que desembarcou no Rio de Janeiro na última quarta-feira, ainda não foi anunciado pelo Gigante da Colina. Quinta e sexta ele já realizou os treinos no CT Moacir Barbosa e irá realizá-los novamente nessa tarde de sábado. Porém, torcedor vascaíno, ontem foi divulgado o motivo para que ele ainda não tenha assinado o contrato com o Vasco da Gama e que esse anúncio ainda não tenha saído. E eu trago aqui a vocês nesta introdução do Acorda Vascão. Enquanto não houver garantia de reforços, enquanto Ramon Ángel Dias não tiver a garantia desse atual departamento de futebol que contratações irão chegar, ele não vai assinar o papel. Ele não veio ao Rio de Janeiro, ele não veio ao Vasco da Gama para passar vergonha. Ele veio para realizar trabalho, ele veio para mudar esse nível do Vasco da Gama e, é claro, principalmente, permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, para que isso aconteça, ele quer peças novas, ele quer novidade, ele quer contratações. Enquanto o senhor Paulo Brax não der essa garantia a ele, o anúncio não irá acontecer. Torcedor, a gente, é claro, nesse vídeo vai trazer mais detalhes dessa situação, pois ao mesmo tempo que causa preocupação ao torcedor, causa também uma esperança de que, diferente desses últimos técnicos, treinadores que passaram pelo Vasco, hoje temos alguém de peito firme, alguém que não tá aqui para brincadeira, tá aqui realmente para desenvolver um bom trabalho. Então, ficamos preocupados, mas ficamos seguros e esperançosos de que o Vasco vai voltar durante o restante dessa temporada. Antes, porém, de começar a falar, é claro, sobre reforços, Pedro Raul, chegada de um novo camisa 9, Franco Fagundes e muitas outras informações, neste Acorda Vascão com muitas novidades, quero dar aqui as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, canal do torcedor vascaíno. Rapaziada, é o seguinte, antes aqui rapidinho, trocar uma ideia com vocês. Não sei se perceberam, mas falta pouco pra gente chegar aos 100 mil inscritos. Menos de 900 pessoas. E se você tá chegando aqui pela primeira vez no nosso canal, vem aqui embaixo, cara. É rápido, é fácil e vai ajudar muito o nosso crescimento. Dê esse voto de confiança ao canal do Gigante. E olha só, você que já tá aqui todos os dias, já curte o nosso canal, já gosta do nosso conteúdo, vem ficar informado de Vasco através do canal do Gigante e ainda não é inscrito, vem aqui embaixo também, cara. É rápido, é fácil e é de graça e ajuda muito mesmo o nosso crescimento. Falta pouco pra gente chegar aos 100 mil e eu conto com você. Então se inscreva, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar. Ative o seu sininho de notificação e deixe aí nos comentários o que você achou dessa postura do técnico argentino de não assinar o contrato até que haja garantia de novos reforços. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente, fala logo de Vasco da Gama. E eu quero começar, gente, este Acorda Vascão apenas, né, o primeiro vídeo desse sábado que promete e muito para o torcedor vascaíno, falando com vocês sobre Pedro Raul. Pois ontem tivemos uma situação, uma informação que de fato, pelo menos a mim, pegou muito de surpresa. A gente que já está aí por dentro dos bastidores dos Gigantes da Colina, a gente que acompanha o dia a dia do Vasco da Gama, já sabe que era iminente uma proposta chegar nessa janela de transferências. Eu, por exemplo, já imaginava que isso poderia acontecer, porque a gente já ouve aí nos bastidores muitos clubes interessados na contratação do Pedro Raul. O Pedro Raul é um atleta muito bem visto para o futebol lá do exterior, do mundo árabe, no futebol mexicano. Clubes inclusive sondaram muito no início dessa janela de transferências, lá do início de 2022, o Pedro Raul, o empresário dele que é o Márcio Bittencourt, recebeu muitas propostas de clubes do mundo árabe, clubes do futebol mexicano, mas era o desejo do Pedro Raul vestir a camisa do Vasco. Ele sempre deixou muito bem claro isso, que ele queria vestir a camisa do Vasco da Gama. Esse era o desejo dele lá no ano passado, quando ele chegou e assinou com o Goiás, e esse era o desejo dele nessa temporada. Então, mesmo diante de muitos convites, muitas propostas, melhores até para o jogador do que a do Vasco da Gama, Pedro Raul fez questão de vestir a camisa do Vasco. Isso é algo que a gente deve falar. O jogador quis e muito vestir a camisa do Gigante da Colina. Não sei se ele tem um pai, um parente, um avô que era vascaíno ou até mesmo se ele é um vascaíno de coração. Mas é uma informação verídica. Pedro Raul
quis vestir a camisa do Vasco. Porém, aquilo que era o esperado foi completamente diferente do resultado que ele entregou. O Vasco contratou o Pedro Raul sendo vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro com 25 gols em 50 partidas. E hoje o Vasco tem dentro de campo um atleta que tem apenas 9 gols marcados durante toda a temporada, um atleta que não vem desempenhando bem, e um atleta que foi, com todo o respeito do mundo, o grande responsável por aquela eliminação para o ABC de Natal na Copa do Brasil com aquele pênalti invertido, que vai ficar marcado aí por muito tempo. Um atleta que hoje, infelizmente, não está nas mãos, aliás, não está nas graças da torcida vascaína. Então, o Vasco, hoje, sabendo que tem esse atleta dentro de campo, recebeu uma proposta muito boa. E é muito boa mesmo essa proposta vinda do Toluca. Toluca ofereceu 5 milhões de dólares, pago em 2 vezes, 2 milhões e meio no momento da assinatura do contrato, e a outra parcela será quitada meses após essa assinatura. Valor total, 25 milhões de reais pela cotação atual. 12 milhões e meio agora e mais 12 milhões e meio daqui a um tempo. A proposta agradou ao Vasco da Gama e nesse momento, informação que temos é que o Vasco realmente já aceitou a proposta. A proposta do Toluca pelo Pedro Raul está aceita. E é uma proposta que, além de ser muito agradável ao Vasco da Gama, porque o Vasco pagou 10 milhões pelo Pedro Raul no início do ano e poderá vendê-lo por 25 milhões de reais, ou seja, o Pedro Raul será vendido por mais de 100% do valor que foi comprado. É uma proposta que também agrada ao próprio Pedro Raul. A informação que temos é que Toluca assinará um contrato de 4 anos com o atleta, um salário de 1 milhão e 400 mil dólares por ano, livre de impostos, ou seja, um valor que chegará nas mãos de Pedro Raul livrinho, seco. E por fim, além disso, esse salário do Pedro Raul terá um aumento de 50 mil dólares por ano. Então essa é a informação que nós temos, uma proposta que agrada ao Vasco, uma proposta que agrada ao Pedro Raul, e tudo indica, torcedor, que de fato o Pedro Raul será vendido. Além do Toluca, um clube também do mundo árabe apresentou uma proposta muito semelhante ao do clube mexicano pelo atleta ao Vasco da Gama. No entanto, informações que tivemos aqui é que as condições acabaram não agradando e o Vasco de fato se interessou pela proposta do Toluca. Pedro Raul e os seus empresários, junto com os seus familiares, iriam se reunir para definir o futuro e bater o martelo. Então a expectativa é que nesse sábado tenhamos novidades sobre a situação desse camisa 9 e até segunda-feira muito provavelmente essa situação será definida. Porém, torcedor, mesmo diante disso tudo, ser uma proposta que agradou o Pedro Raul, ser uma proposta que vai agradar ao Vasco da Gama, ou aliás, já agradou ao Vasco, tivemos informações de que o novo técnico do Vasco da Gama, Ramon Ángel Dias, não ficou muito feliz com toda essa situação. Qual é a informação que tivemos para começar aqui a já falar sobre esse treinador do Vasco da Gama? Informações é que o técnico pediu para o Vasco não vender o atacante até que não venha a ser garantido a chegada de uma peça de reposição. Ou seja, Ramon Ángel Dias pediu ao Vasco da Gama para não vender o Pedro Raul caso não haja a possibilidade para contratar um atacante do mesmo nível ou melhor que o atual camisa 9. Essa é a informação que nós temos. Que o Ramon Ángel Dias não é contra uma venda, mas se for para vender e não trazer um jogador para a posição, é melhor deixá-lo no Vasco da Gama. E foi exatamente isso que eu falei no Boa Noite Gigante de ontem. Porque, torcedor, com todo o respeito do mundo a essa atual diretoria, mas sabemos que quando se trata de mercado, de contratações, ela já errou muito e por que não poderá errar de novo nesses próximos meses? Hoje o reserva do Pedro Raul é o Rauan Cruz, que nem relacionado vem sendo. Então ficam esses questionamentos. Lucas Pedrosa, jornalista da SBT Esportes Rio, trouxe a informação ontem que a venda do Pedro Raul iria dar a oportunidade do Vasco conseguir investir em um outro nome, um nome de mais peso nessa janela de transferências. Um camisa 9, inclusive as palavras que ele utilizou, de mais calibre. Então isso, é claro, traz confiança, traz esperança, mas deixa uma pulga atrás da orelha do técnico Ramon Ángel Dias sobre essa situação. A venda não é algo que, é claro, atrapalha o projeto do técnico argentino. O que atrapalha é vender e não trazer ninguém no lugar. E eu falo aqui a vocês, se não trouxer ninguém para o lugar do Pedro Raul, é incompetência. Incompetência. Se vocês não contratarem nenhum camisa 9 para o lugar do Pedro Raul, vocês são mais ruins do que hoje já são. Vocês serão mais ruins. Piores, melhor dizendo, num português mais bonito. Porque, torcedor, o Vasco terá
25 milhões, ou até melhor dizendo, 12 milhões e meio, já que serão pagos em 2 parcelas do Pedro Raul, mais 42 milhões de dinheiro que irá cair aí nesse próximo mês da assinatura com a Liga Forte. Ou seja, vocês terão 55 milhões de reais na mão, para contratar um camisa 9. Então, é claro, volto a repetir, a venda não é um problema, até porque é um jogador que não está rendendo. O problema é vocês venderem o Pedro Raul e deixar o Rauan Cruz, Rauan Seco, como a peça principal. Da mesma maneira que nós estamos preocupados, o técnico argentino também está. E não é apenas com isso, torcedor. E a gente já vai emendar agora para falar sobre o Ramon Ángel Dias. Porque quando a gente fala sobre esse técnico argentino, é claro, nós como torcedores ficamos animados. E posso te falar, torcedor, a gente tem que ficar mais animado mesmo. A gente tem que ficar animado com o técnico argentino. É um técnico campeão da Libertadores com o River, é um técnico vice-campeão mundial com o Al Hilal, passando pelo Flamengo nas semifinais do Mundial de Clubes. É um técnico renomado, e eu posso te falar aqui com toda a convicção e certeza, é um técnico que não está no Brasil para brincar, para ser só mais um trabalho. Ele não aceitou receber menos no Vasco à toa. Ele quer voltar com tudo para o mercado do futebol sul-americano, e o Vasco é o clube escolhido por ele. E eu já te adianto aqui, Ramon Ángel Dias não tem a visão de Barbieri não, meu amigo. A visão de Barbieri, quando eu falo, é a seguinte: de perder para o Santos ou empatar com o Santos tá bom em São Januário, porque é um time acostumado a jogar a elite. Empatar com o Coritiba tá bom. Essa não é a visão do Ramon Dias. Ramon Dias foi o técnico que estava lá no Monumental, naquele gol do Juninho, que carimbou a classificação do Vasco para a final da Libertadores. O Ramon Dias era o técnico do River Plate dos anos de 96 a 2000. Ramon Dias viu o Vasco de Edmundo, campeão brasileiro, o Vasco de 98, campeão da Libertadores, o Vasco de 2000 que passava o carro no Manchester United no Maracanã, o Vasco de 98 que jogou bola contra o Real Madrid de igual para igual. Esse é o Vasco que o Ramon Dias viu. Então, quando fala de Vasco da Gama pro Ramon Dias, ele não pensa nesse Vasco aí, ó, esse fiasco, que é a realidade, meus amigos, que hoje se encontra. Ele olha lá atrás, ele vê o Vasco grande, ele vê o Vasco de Maracanã lotado, ele vê o Vasco de Bebeto, ele vê o Vasco de Romário, ele vê o Vasco de Edmundo. Esse é o Vasco de Ramon Dias. E aí, ele tá aqui, ele tá no Vasco. Ele desembarcou quarta-feira no aeroporto do Galeão com a bandeira do Vasco, porque ele quer ser o novo técnico do Vasco da Gama. E ó, já te adianto aqui antes de entrarmos no assunto que é importante sobre a situação do Ramon. Tá botando com tudo nos treinos. Tá botando com força nesse elenco durante treinamentos. Informação que temos é que o treino dele está sendo muito intenso. O primeiro treino do Ramon foi na quinta-feira, o segundo treino dele foi ontem, é um treino muito intenso. E informações que tivemos através lá do canal Atenção Vascaínos, que é um treino chamado de guerra. Um treino com clima de guerra. A cada treino, melhor dizendo, é uma guerra para o Ramon Dias. O técnico já detectou, junto com a sua comissão técnica, que o time é fraco fisicamente. O time é fraco fisicamente. E a gente viu isso nessas partidas aí do nosso técnico Maurício Barbieri. E hoje ele vem botando com tudo nesse elenco para melhorar. Não à toa, volta a repetir. É clima de guerra. Um elenco, inclusive tivemos informações ontem, através de uma apuração realizada pelo Matheus Guimarães do Jornal Lance, que as primeiras impressões sobre o trabalho do Ramon foram extremamente positivas. Ramon já causou essa impressão no elenco. As atividades realizadas antes da apresentação de quinta-feira do Gary Medel, que foi a primeira sob o comando do Ramon, impressionou o elenco. Atividades intensas. A gente viu as imagens, né, colocadas aí pelo Vasco da Gama na internet dos treinos. A gente vê a camisa dos atletas suadas. E cara, a gente não via isso na época do Barbieri. O jogador saindo do treino com a camisa suada, molhada, encharcada. Por quê? Porque é guerra. Essa é a mentalidade do Ramon. E por que eu tô falando sobre isso? Porque é importante trazer isso a vocês. O Ramon Ángel Dias não está no Rio de Janeiro para brincar. E é bom que Paulo Brax entenda isso. Porque a gente fica preocupado, torcedor. Hoje é sábado, cara. Cadê o anúncio do Ramon Dias? Ramon chegou no Rio de Janeiro quarta-feira, junto com o técnico Bruno Lage do Botafogo. O Bruno Lage saiu do aeroporto na quarta-feira à tarde, estava no Newton Santos, sendo apresentado como técnico do Alvinegro e oficializado, anunciado e já deu até a coletiva como técnico do Botafogo. Enquanto isso, Ramon Dias, que chegou quarta-feira, horas depois do Bruno Lage,
nem sequer anunciado foi. Então a gente fica na dúvida do tipo, pô, o que tá acontecendo? O que será que é isso? Ficam os questionamentos, ficam as dúvidas. E aí ontem a gente teve informação que Ramon Dias e Paulo Brax, o diretor executivo, se reuniram ontem no CT Moacir Barbosa. Reunião com tom tenso. Técnico argentino deixou bem claro ao Paulo Brax. Deixou bem claro que não veio ao Brasil, não veio ao Rio de Janeiro, não tá no Vasco da Gama para passar vergonha. Não é isso que ele quer. O treinador cobrou reforços e deixou bem claro que não assinou o contrato porque precisa saber dos reforços, quer saber de contratações. Então, enquanto não tiver garantia, nada será assinado. E posso te falar? Ó, meu amigo, eu bato palma. Sabe por quê? Porque tá representando muito a gente. Se não tiver garantia, ele vai meter o pé. E tem que meter o pé. E tem que meter o pé. Com todo respeito, mete o pé, Ramon Dias. Se tu não tiver garantia de reforços, mete o pé. Que a gente vai entender ainda mais como esses caras são ruins em deixar você sair do Vasco da Gama. Vai explanar, vai gritar aos 4 ventos do mundo como o trabalho desses caras é ruim se você não assinar o contrato. Então faça isso por nós, torcedores vascaínos. Se não der garantia de reforços, vai embora, Ramon Dias. Eu falo, vai embora, com muito pesar, com muita tristeza. A gente espera, eu tenho certeza que isso não irá acontecer. As pessoas hoje que trabalham no Vasco, acredito eu, que não serão ruins a esse ponto de deixar essa pérola que é o Ramon Dias escapar. Mas tá certo. Garantia de trabalho. Volto a repetir. Não tá aqui pra brincadeira. Cada treino é uma guerra. Ele quer tirar o Vasco dessa situação. Ele vai tirar o Vasco dessa situação. Mas quer garantia de reforços. A gente não tá falando de qualquer treinador não, amigo. A gente tá falando de um técnico que há 6 meses atrás tá enfrentando o Real Madrid no Mundial de Clubes e eliminando o Flamengo brincando na competição. Esse é o técnico que hoje está na beirada de campo do Vasco da Gama. Então é bom saber. É bom saber que hoje temos um treinador que não está para brincadeira no Gigante da Colina. Então vamos ficar de olho, um sábado que promete muito, a gente espera que hoje, né, venha enfim sair esse anúncio oficial. Gente, para finalizar aqui o dia, o vídeo no caso, né, falar sobre 2 informações rápidas, sobre reforços inclusive. A primeira, Franco Fagundes. O Vasco segue negociando, o Vasco tem um desejo muito grande de ter esse jogador de fato. Cravo aqui a vocês que é um dos poucos nomes que hoje o Vasco vai tentar retomar com tudo, as negociações. Lanzini, o Vasco já fez oferta e aguarda a resposta do jogador, não tem mais nada para fazer. Christian Ganquá fechou com o Al Ittihad, se eu não me engano, então não vem para o Vasco da Gama, que é o Christian Ganquá. Outros nomes, que é o Rodrigo Salazar, mais um camisa 10 que o Vasco buscava, fechou com o Braga de Portugal. Então hoje temos o Lanzini e o Franco Fagundes como esses possíveis camisa 10. O Vasco vai com tudo pro Franco. Antes, porém, de iniciar as negociações, precisa pagar o Pumita. Então a expectativa é que essa dívida com o Nacional do Uruguai pelo Puma venha a ser paga na semana que vem. E logo após o pagamento dessas dívidas, o Vasco inicia as negociações pela compra, porém, é o desejo do Vasco o empréstimo do Franco Fagundes até o meio do ano que vem, com uma obrigação de compra por metas batidas no contrato. O Vasco quer muito mesmo o Franco Fagundes, as negociações já foram retomadas e o Franco também quer muito a vestir a camisa do Vasco da Gama, então é um casamento que hoje tem tudo a dar certo. E um outro nome que surgiu nessas últimas horas foi o nome do volante Wendel. Vocês sabem quem é um Wendel, torcedor? O Wendel é um volante que veste a camisa do Zenit, da Rússia, perdão. Um volante de muita qualidade, um volante que foi inclusive procurado pelo Flamengo nessa janela de transferência, um volante jovem de apenas 25 anos de idade, que além do Zenit tem passagem também pelo Sporting de Portugal. É um volante que em 31 partidas nessa temporada teve 9 gols marcados e 5 assistências. É um jogador diferente. O atleta que nesse momento o Zenit tem como objetivo ceder nessa janela de transferências, é alvo de outros clubes do futebol brasileiro e nesse momento o Vasco fez uma consulta sobre valores para entender a negociação. É algo bem inicial ainda, essa é a informação que nós temos. O Vasco, volto a repetir, procurou, não negocia, não quer comprar, não iniciou negociações, procurou, sondou, foi buscar valores para entender a situação do jogador, pois é uma posição que o Vasco busca no mercado. Posições de lateral esquerdo, volante, meia e um centroavante. São as 4 hoje procuras do Vasco no mercado da bola. Vamos ficar de olho. Então, Franco Fagundes é um nome que o Vasco vai com tudo nessa próxima semana e o Wendel é um jogador que o Vasco sondou nesses últimos dias. Ramon Dias quer a garantia e espera que o Vasco as entregue.
A gente vai ficar por aqui, torcedor. Esse foi o Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo deste sabadão. E é claro, voltaremos aí já já, às 3 horas da tarde, com Fala Gigante, contando com a sua presença. Então, torcedor vascaíno, se inscreva no canal. Vamos junto, falta pouquinho aí pra gente chegar a esses 100 mil inscritos, menos de 900 pessoas, e eu conto com você. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem, e saudações vascaínas.